Continuando, né, a segunda parte do que eu estava dizendo sobre a fazenda, né, que daí o vídeo cortou, não sei o que aconteceu. Se tem um tempo eu não sabia, porque eu sou nova aqui. Então o Senhor desistiu de vender aquela fazenda. Então que nós temos que ser verdadeiros, irmãos, em tudo. Em tudo que nós for fazer, falar, pensar, em tudo, sejamos verdadeiros, misericordiosos, sabe? O Senhor diz que, o Jesus disse assim, ó, vocês serão os meus amigos quando você irá amar uns aos outros, quando você perdoar, aí vocês serão os meus amigos verdadeiros, né? E, irmãos, como é difícil você amar quem te odeia. É muito difícil, Senhor. Como é difícil e assim... E pra quem você nunca fez nada, irmão? Pra quem você nunca fez nada, é mais difícil ainda, sabe? Porque você fica pensando, Senhor... Um dia eu ouvi ela dizer, o marido dela falou assim, por que você não gosta da irmã? A irmã nunca fez nada pra você. E ela disse assim, eu não gosto e pronto. E nós somos da mesma igreja. Não tô dizendo isso pra escandalizar não, tá? Porque vocês podem entrar em uma igreja que vocês gostarem da palavra, mas vocês vão certo de que nem tudo é flores, que vocês não vão se dar talvez com todos os irmãos, só se eles forem muitos espirituais e muitos verdadeiros. Mas tem uns que vai te amar tanto, porque quando eu vou para São Paulo, irmãos, que eu fico na casa da minha mãe, ou na casa do meu filho, que eu vou trabalhar lá, eu sinto, às vezes eu fico 3, 4 dias, eu sinto uma saudade dos meus irmãos daqui, da palavra do meu pastor. Eu vou na igreja lá, eu procuro não ficar sem ouvir a palavra. Mas, irmãos, não tem outra coisa de quando você sente falta dos seus irmãos amados. Eu acho que é isso que Paulo falava. Lembra que ele escrevia as cartas dele chorando, irmãos, que ele falava assim, eu oro por vocês, que saudade que eu tenho de vocês. E sempre ele expressava com amor. João, quando ele escrevia, ele chamava de meus filhinhos, né? Então, é assim mesmo, irmãos, quando você entrega de verdade, quando você é verdadeiro. É assim que o Senhor faz, sabe? Então, chega no Senhor primeiro, conheça o Senhor. Conheça a sua palavra. Começa do Novo Testamento. Aí você lê um Novo Testamento. Lê 5 capítulos por dia, irmãos. Começa assim, ó. No Mateus, tipo assim, você lê vê quantos versículos tem? 24. Se você não gosta de ler muito... Porque aqui primeiro começa com os antepassados, começa com o filho de Davi, filho de Abraão. Abraão foi pai de Isaac, Isaac foi pai de Jacó, Jacó foi pai de Judá e seus irmãos, e vai. É chato ler isso, é chato. Mas leia, para você entender por que de Jessé, por que de Salomão. Porque quando você lê sobre Ezequias, de onde apareceu Ezequias, Jeremias, de onde apareceu Amós? Você entendeu? Então, para você ver... Da onde veio a descendência? O prometido era da descendência de Davi, né? O prometido. Então, é muito importante você ler, não só lá e ouvir, irmãos. É importante você conhecer. Isso aqui é um testamento que Deus deixou para nós. É a palavra do Senhor. Quando você abre a Bíblia, às vezes você fala assim, Senhor, um dia eu estava angustiada, sabe? Angustiada. Só que eu não lembro mais, irmãos, onde que é, se é Eclesiastes, deixa eu ver. Eu li uma palavra assim... depois eu vou lembrar e eu falo. Falava assim... O destruidor vai vir contra você. Fortaleça os seus lombos. Então, e depois aconteceu mesmo, irmão. Veio uma peleja, um negócio tão forte que eu lembro que um dia eu orei, eu falava assim, Senhor, me tira daqui, eu não posso suportar.
Eu quero morrer, Senhor, por favor, me tira daqui. Me tira, eu não quero me matar, porque eu sei que se eu me matar, eu não vou pro céu. Me tira daqui, eu não tô aguentando. Eu falava assim pro Senhor, irmãos. Aí eu lembrei dessa passagem e que eu li. Então, irmãos, a palavra do Senhor também fala assim que nada vai acontecer a nós sem que o Senhor nos revele na palavra. Porque o Senhor, Ele cuida dos seus. Ele cuida. Deixa eu ver. É bom escutar um sábio falar, mas a conversa do tolo o destrói. Deixa eu ver, eu li num... mas meu filho, cuidado, há tantas opiniões diferentes que é possível contar. Isso é em Eclesiastes 12. Mas, meu filho, cuidado, há tantas opiniões diferentes que é impossível contar. Você poderia estudar essas opiniões por toda a sua vida, ficar cansado de estudar sem chegar ao fim. Porque esta é a minha conclusão final. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Isso é o resumo do que o homem deve fazer. Então, irmãos, tem pastores maravilhosos. Nossa, eu amo. Eu vou citar nomes, vou fazer propaganda, sim, porque são maravilhosos. Paulo Júnior, Hernandes Dias Lopes, o reverendo, como é o nome dele, que eu esqueço direto, Augusto Nicodemos. Meu Deus, que homens de Deus. O pastor Lucinho, eu amo assim porque ele é pastor de jovens, ele é muito sábio, irmãos. Ele é muito sábio na maneira dele. Ele consegue ganhar os jovens, porque ele é um homem de já quase meia idade, que acho que ele fez 45 esses dias. Mas ele tem uma sabedoria de ganhar. Ele ganha qualquer um, ele ganha criança, ele ganha... Agora, assim, já Paulo Júnior já é pra pessoa que já comeu feijoada, como Paulo diz, que tem pessoas que você tem que tratar com leitinho, né? Eu falei pro meu irmão ontem falei, Ronaldo, a mãe a gente tem que ir ainda com leitinho, sabe? Devagar, ela não entende ainda direito. Agora tem pessoas que você já pode mandar feijoada e mocotó que ele suporta. Como pessoas que já estão ali. E daí, pra esses aí é Paulo Júnior. Paulo Júnior, meu Deus do céu, falta de descer do púlpito e dar na tua cara. Mas é boa as palavras dele, verdadeiras, dignas de aceitação. Então vocês têm que ter cuidado com o que você ouve. Eu estava ouvindo um pastor por indicação, mas eu não gostei da pregação deles, irmão. Porque quando você já tem o Espírito Santo, ele te incomoda e você não assiste mais. Mesmo que para ele aquilo é verdadeiro. Irmãos, Paulo disse assim em uma das suas cartas: para que você ficar brigando por uma coisa que não vai trazer luz? Para que você saber se, por exemplo, assim, eu achei esse osso. Olha, esse osso aqui é de Davi. Não, não é de Davi, não. É de Isaías, ou, por exemplo. Não é de Davi, é de Isaías. Não, pra quê? O que esse osso vai fazer na minha vida? A não ser Elias, né? Jogaram um morto em cima de Elias. Acho que Elias, eu confundo muito Elias com Eliseu, viu? Jogaram um moço morto em cima dele e o moço reviveu. Ele tinha muita unção, irmãos. Vocês não têm noção. Então, a palavra diz assim, que se não for para crescimento do espiritual do outro, irmãos, não há necessidade de você saber de muitas coisas. Você precisa saber do que está aqui. Leia o Novo Testamento, que o Jesus ensina, leia as palavras de Jesus, o que Jesus... Porque assim, no Antigo é bom, que nem assim, eu gosto muito da Batalha de Josafá. Sou apaixonada, irmãos. Um dia eu peguei para umas irmãs num grupo de oração, eu chorei. Porque o homem sabe, irmãos, que sabedoria teve Josafá de rasgar as vestes, porque assim... o exército dele era pequeno e via, acho que os assírios, e via um exército muito grande.
para cima dele, para roubar a terra, né? E Josafá, quando chegou, porque assim, eu acho que era espiões, eu não sei, que acho que iam sondar, né? Para saber o que estava acontecendo, o que ia acontecer. Então chegou a notícia ao rei Josafá de que ia vir esses exércitos contra ele. E o Josafá rasgou suas vestes e clamou ao Senhor e falou assim: Ah, Senhor, eu vou falar mais ou menos, irmãos, porque eu não lembro muito da oração dele. Olha que eu já li bastante. É mais ou menos assim: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não há tu Deus nos céus. Por isso que acho que o pastor Lucinho fala sobre quando a gente chama Deus, quando a gente chama Deus, quando a gente clama Deus dos nossos pais, e Deus se levanta, fala, opa, tá chamando eu. E ele falou assim: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus, aquele que governa os céus e a terra? Há um grande exército que vem contra nós. E, e eu não sou nada, tipo assim, Senhor, em nós não há força e poder, mas nas tuas mãos, Senhor, as tuas mãos há força e poder. E os nossos olhos estão postos em ti. Josafá fez uma oração maravilhosa, irmãos, verdadeira. Ele clamou a Deus. E aquele povo de Josafá era temente a Deus, né? E ele falou assim que ele falou assim, e este povo está sendo como fala? Tipo assim, rebelde, porque o Senhor pediu, quando nós estávamos lutando, o Senhor pediu para que o povo não passasse por ali e e aí nós não passamos, não matamos eles, e agora ele vem nos pagar com mal o bem que nós fizemos a ele, né? Aí ele, quer ver? Deixa eu ler, nessa daqui vai ser bem diferente, né? Ao rei de Israel replicou: Digam a ele, o guerreiro que está preparado para a batalha não deveria se orgulhar como um guerreiro que já venceu a batalha. Esta resposta de Acabe chegou a Ben-Hadad. Ele ordenou aos seus oficiais: prepare para atacar a cidade, e eles se colocaram em posição de combate na frente da cidade. Enquanto isso, um profeta foi até o rei Acabe e lhe disse: Assim diz o Senhor, está vendo esse exército de inimigo enorme? Hoje mesmo vou entregá-lo nas suas mãos. Assim, finalmente, você saberá que eu sou o Senhor. Não, esse daqui é outra passagem, é sobre Elias, é sobre aquele exército que ia contra ao rei, e o Senhor sempre avisava a Elias. Quer ver? Deixa eu ver onde que fala de Elias aqui. Deixa eu ler. Nossa, irmãos, essa aqui é outra passagem. Eu achei que eu tava na oração de Josafá, mas não é. Essa aqui é aquela parte que o rei também via contra um povo, e o rei temeu, né? Ficou com medo. E só que daí veio como que eu vou dizer? Outros exércitos para ajudar esse rei. E o rei Acabe falou: Mas tem alguém aqui me enganando, né? Quem que tá falando para ele? Aí um soldado falou assim: tem um profeta lá
que Deus conta tudo pra ele, que o Senhor fala na sua câmara secreta, que a câmara secreta era quando você vai dormir, né? Às vezes as coisas vêm na nossa mente à noite, o que você fez no dia, o que aconteceu, né? É à noite que vem tudo na sua mente ali. Talvez você está fazendo uma oração em espírito e você não sabe. Então, por isso que fala, para você ter cuidado com os seus pensamentos. Então, Eliseu, como é que é? Então ele avisou, né, o rei e o senhor. Ah, não. Acabe falou assim: então vamos pegar o profeta, para que o profeta não avise mais eles, né? Aí eles armaram o acampamento de madrugada, no lugar que o profeta estava lá, eu não lembro o nome do lugar. E o moço, que sempre um profeta sempre tinha um ajudante, né? E o moço falou pro profeta assim: meu senhor, eu abri a janela e tem cavalos, tem montaria. Ai, meu senhor, nós estamos perdidos agora, porque agora eles vão nos matar, né? Vão nos levar presos, cativos, não sei. Aí, esse homem muito, assim, acho que ele falava com Deus face a face, irmão, porque se acontecesse comigo de vir um monte de polícia aqui e falar assim, agora nós vamos matar a Rosângela, eu não sei se eu teria essa fé de dizer assim pra minha amiga Andressa, Andressa, ai, Senhor, abre os olhos da Andressa, mostra pra ela o exército que está conosco. Foi quando o Senhor abriu os olhos do moço e o moço viu cavalos de fogo, irmãos, carruagens de fogo, o exército do Senhor que veio livrar Elias. Eliseu, não lembro. Eu confundo esses dois nomes. Vou ter que ler mais pra mim. Não, Elias é o profeta de Baal que matou os profetas, é Eliseu mesmo. E foi maravilhoso, porque daí, gente, olha aí, é isso que eu falo. Não, eu vou voltar ao meu ponto de parte do que eu iniciei. Então é muito importante que vocês leiam, se interessem pelo Velho Testamento, pelo menos por algumas coisas do Antigo Testamento, né? Das coisas maravilhosas que o Senhor fez. Só Jeremias, irmãos, que olha, Jeremias foi usado só para o Senhor mesmo. O Senhor não deixou ele casar. Por isso que você tem que ter sabedoria para que o Senhor requer de você. Ele já amava uma mulher e o Senhor não deixou Jeremias casar. Eu fiquei triste, sabe? Mas quem somos nós, como diz Jó? Quem somos nós para contender com Deus, irmãos? Quem somos nós? É porque Deus é perverso? Porque Deus é um Deus iracundo? Não, ele não é. Porque ele sabe. Porque assim, ó, se você amar o seu irmão, porque assim, se você tiver uma família, Paulo diz lá, né? Se você tiver uma família, você vai se dedicar à sua mulher ou aos seus filhos. Tem pastores que saem viajar, tem um missionário da minha igreja que se chama Tiago, ele viaja muito, um homem muito usado, ele, tanto que ele é filho dessa irmã que eu falei no outro vídeo que foi cortado, eu sei que aconteceu. Depois eu vou procurar saber e vou postar ele também. Ele é lindo de ver ele pregar, irmãos, mas ele viaja. Aí a mulher às vezes não pode ir, né? Tem filho pequeno. Então, esse é o cuidado do Senhor. Se você tiver alguém, você tem que escolher. Ou você faz a obra, se você quer ser um missionário verdadeiro, como quantos missionários morreu, mesmo sendo casados, né? Eu tenho ali os Heróis da Fé. Pensa num livro bom para vocês lerem, irmão. Heróis da Fé e Oração Eficaz para os Perdidos. Como eu disse no outro vídeo, é muito importante que vocês orem pelos perdidos, irmãos. Muito importantes. Como eu disse, eu estou chamando irmãos, todos vocês que ainda não são crentes, que ainda não creram,
que acham que você não precisa de estar numa igreja. Eu não tô colocando placa de igreja, nem falei aqui de que igreja eu sou. Mas que você precisa conhecer o Senhor e estar numa congregação e estar junto e você ter um pastor, um líder espiritual para te guiar. Você precisa, irmão. Você precisa, a não ser que Deus já te levante como pastor. A única pessoa que foi levantada assim, que foi levantado, que Deus ungiu foi o rei Davi, né? Que Deus escolheu para ungir foi o rei Davi. Então, fora isso, eu nunca fico sabendo de ninguém que se, tipo assim, ó, vamos ser pastor? Sem que o Senhor fale através de um profeta, porque às vezes você está numa igreja e o Senhor usa um profeta, ó, você vai ser isso, você vai ser aquilo, você vai ser um cantor, você vai fazer, sabe? O Senhor fala. Então, a não ser assim, diz o Senhor, então você precisa ser orientado, você precisa ser guiado, você precisa ter um pastor para quando você tiver dúvida, você falar, ó, pastor, eu tô com dúvida em tal coisa, é certo ou não? Apesar de quando você aceita o Senhor Jesus e quando você é batizado, que você recebe o Espírito Santo, irmão, até que quando você vai falar alguma coisa, o Senhor já fala para você, não fale isso. Então, a gente tem que ter muito cuidado no falar, no pensar. E, irmãos, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. É muito importante isso. Porque assim, ó, eu demorei pra começar a ler, viu? Pensa que eu me converti em 2013. Agora que eu estou tendo um encontro verdadeiro com o Senhor. Como eu disse, eu conhecia algumas coisas. Eu fui pra igreja, quando eu fui pra igreja, fui pelo convite da minha filha mais velha, que já estava indo em uma, e eu tava namorando esse moço que eu conheci depois do pai dos meus filhos. E aí eu, vamos lá, tal dia. Daí eu concordava quando ele concordava, né? Nessa parte, assim, depois do meu primeiro casamento, que eu fui muito rebelde, como eu falei, eu quis fazer diferente. Então, irmãos, você conhecer a Deus ou você fazer alguma coisa errada... Opa, eu não tô fazendo propaganda da Lagoinha não, tá? Eu conheço a caneta do meu irmão. E como eu falei, ó, eu amo o pastor Lucinho, assim, quero conhecer um dia e ver ele pregar, ver ele face a face. Sou fã, acho ele muito sábio. Então, eu estava falando com esse meu amigo de São Paulo, eu comecei a ler a Bíblia quando eu estava trabalhando numa loja e não tinha o que fazer, eu sempre gostava de ler. Daí eu li um livro, li outro livro. Eu falei, quer saber? Eu vou começar a ler minha Bíblia. E comecei, irmãos, comecei. Meu Deus, que maravilha. Ali eu tive encontro com Jesus. Ali eu posso dizer para vocês que eu tive encontro com Deus, sabe? Então, enquanto você só fica ouvindo, é lindo você ouvir o pastor te ensinar, como eu falei, meu pastor tem uma sabedoria maravilhosa, mas é bom você também ler. O Senhor fala em Coríntios, não é Paulo, fala para você examinar as escrituras. Eu não lembro, mas ele fala, examine, por exemplo, assim, alguém está falando para você, vá lá e leia também. Só de você ouvir, irmão, agora o Google é só empregada doméstica. Você fala assim, Google, eu quero tal coisa, e ele, um pedacinho que você fala, tipo, deixa eu ter um exemplo. Não se turbe o vosso coração, creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, né? Jesus disse. Só de você escrever não se turbe o vosso coração, o Google já acha de primeira. Então você já vai lá e já lê. Então, quando Jesus disse isso, como é lindo, irmãos. Como é lindo.
João 14. Não se turbe o vosso coração, é quando você está angustiado. Ele vem com essa palavra de consolo e fala: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus e crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele já fez, irmãos, ele preparou para nós. Não é hoje que ele está fazendo, não. Ele já vem preparando desde o começo do mundo. Porque ele fez o homem, ele já sabia que o homem ia cair, que ele ia pecar. Ele ficou triste, porque é a mesma coisa assim, ó, você casa e você ama o seu esposo e você tem total confiança nele. Mas de alguma maneira ele te trai. Não estou falando assim só de com outra mulher, não. Eu digo de trair assim também. Às vezes você fala, você confessa alguma coisa pra ele, fala, nossa, fulano fez alguma coisa pra mim que me deixou tão triste. E ele um dia ele lança no seu rosto. Irmão, como isso dói. Porque você ali, você rasgou o seu coração e você estava abrindo com alguém que você ama. E de repente, quando você acontece alguma outra situação e a pessoa lança em seu rosto aquilo que você disse para ela no momento de dor. Então Jesus diz: não se turbe o vosso coração, creia em Deus e creia também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se eu não soubesse tem uma pessoa conversando lá fora, eu não tô conseguindo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes diria. Quer dizer, ele sabia porque ele veio de lá. Eu vou preparar moradas para vocês, e quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam estar sempre onde eu estiver. E é por esses dias que nós estamos nos preparando, irmãos. Por isso que é muito importante vocês conhecer a Deus e vocês adorarem somente a Deus. Irmãos, é muito perigoso quando você gosta muito do filho, do seu marido, da sua mãe, e você começa a idolatrar. Uma coisa é sua mãe ficar doente e você orar: Senhor, por favor, se ela ainda não está salva, você pede para que ela seja salva. Senhor, o Senhor cure, sabe, o mover vai ser de Deus. De toda maneira vai ser de Deus o mover. Mas se você, seu coração, assim, a palavra também diz assim, que aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, se você apega muito àquilo, você se entristece com Deus. Porque, irmãos, quando minha avó morreu, minha avó era tudo pra mim. Quando minha avó morreu, porque assim, minha avó era uma pessoa muito boa, dócil, ela não podia saber de alguém que estava doente, que ela queria orar, e ela orava e era curado de verdade. Deus fazia, graças a Deus, Deus ouvia a oração dela, porque ele conhecia o coração. Então, e minha avó sofreu, irmãos, para ir, eu não lembro quanto tempo, mas ela teve derrame, teve infarto, ela ficou na cama por uns dias, mas eu ia lá visitar ela, e ela fazia assim, ó. Ela não falava mais, ela fazia assim, que o Senhor estava chamando ela e ela já estava indo. Eu falava, não, pô, não. Ela, tipo assim, não chore, eu estou indo, né? E hoje eu entendo que isso é lindo. Que se um dia acontecer com um querido meu, que nem, nossa, irmãos, quando eu fiquei sabendo do meu pai, porque assim, eu tive a proximidade do meu pai quando eu estava casada com o pai dos meus filhos. Foi quando eu ia visitar meu pai, foi quando eu aprendi a amá-lo, a respeitar. Aí que eu conheci meu pai, né? Então, quando ele ficou doente, só que eu fui criada por outra pessoa. Então, eu tinha essa outra pessoa como meu pai. Eu amava ele. Eu lembro que um dia eu falei pra minha mãe assim, mãe, eu acho que se meu pai morrer, meu pai Reinaldo, que ele chamava Reinaldo, eu não vou sofrer tanto como se o meu pai Antônio morrer. Eu amo tanto ele, porque ele também teve um começo de infarto, né? E olha só, irmãos, como a gente não sabe o que a gente diz.
Coração é uma terra onde ninguém pisa, só o Senhor. E quando a minha irmã me ligou falando, Rô, o pai está doente, o pai está assim. Irmãs, eu fiquei tão abalada, porque eu vi que meu pai ia morrer. A minha mãe, o Espírito Santo, eu estava orando, eu ainda não tinha esse discernimento, mas eu estava orando para que fosse a vontade do Senhor, mas que ela também fosse salva, né? Agora o meu pai, já quando minha irmã me contou, eu já sabia. O meu irmão, que era pastor mais velho, ele não ia visitar, não, eu tô aqui orando, eu e a Adriana estamos orando na madrugada, eu creio. Eu falei, Rô, por favor, vem visitar o pai, Rô. Por favor, não chegou a hora, não sei o que, mas graças a Deus que os últimos dias do meu pai, o meu irmão foi ajudar a mulher dele, que era na época, né, a mulher atual, quer dizer, na época não, a mulher atual, ele foi tirar para ela descansar um pouco, ele foi lá ficar com o pai. Graças a Deus, eu até chorei quando ele falou, eu liguei para ele falou, eu tô aqui no hospital com o pai. Eu falei, ai, Ronaldo, graças a Deus, eu tava morrendo de medo de o pai ir pra glória e você não conseguir vê-lo, né? Aí ele passou uns dias com o pai lá. Irmãos, e como eu sofri esses dias. As minhas irmãs pagou para ir para São Paulo, teve uma vez que eu paguei, teve vez que eu fui de carona, mas eu consegui vê-lo 3 vezes antes dele partir, consegui orar com meu pai, consegui ler a palavra, eu li para ele. Eu queria ler um salmo e eu abri no 112, mas não era, acho que era o 12, parece. E eu li e orei e falei para ele assim, pai, o Senhor era muito amado. Eu falei, esquece todas as coisas ruins que o Senhor fez e coloca só as coisas boas. O Senhor te deu uma chance de o Senhor conhecer Ele, né? Então, tenta, irmãos, conhecer Deus verdadeiramente. Lute, sabe? Não, nem que você pegue, tá bom, vai, ela tá falando, eu vou ler. Você vai pegar um amor que você não vai querer separar desse livro. Você não vai querer ser... Olha, quando eu não leio aqui na Bíblia, eu leio no celular. Às vezes eu já apaguei a luz. Eu falo, nossa, eu nem li hoje. Daí eu pego no celular e vou ler no celular. Então é muito importante que vocês conheçam a Deus. É muito importante que vocês o conheçam verdadeiramente. Que vocês sabem o que eles querem para vocês. Que eu falei, eu não sei. Eu não sabia o que o Senhor queria para mim. Eu casei muito cedo, né? Eu não tinha entendimento. A única coisa que eu sabia do certo e do errado era de não fazer o mal, de não caluniar. Mesmo assim, ainda eu fiz algumas coisas, sabe, que foram maus aos olhos do Senhor. E graças a Deus eu já pedi perdão ao Senhor e Ele me perdoou. Até hoje ainda eu oro e falo, Senhor, se ainda estiver algum pecado meu em oculto, assim como Davi pediu para o Senhor, eu também peço, me limpa, me faz lembrar. Se eu tiver que pedir perdão para alguém, acho que é Salmos 33, irmão, tem um salmo aqui que ele fala assim, Senhor, se eu me levantei contra algum irmão meu, se eu causei algum mal, que o Senhor me pisoteie, que eu pague este mal. Então, seja verdadeiro com o Senhor e busque Ele, busque a sua face, é tão maravilhoso, vocês não vão querer sair da presença dEle nunca mais. É maravilhoso, irmãos. Quando você... Um dia eu cheguei na igreja, eu ajoelhei para orar e eu ouvi os passos dos meus pastores, porque eu estava de olhos fechados, e eu ouvi os passos dos meus pastores vindo, tof, parecia um exército. O Senhor já estava ali, né? Com certeza o exército dele também estava ali. Aí o Espírito Santo falou assim, pode preparar o louvor. Não, o Espírito Santo falou para mim assim, pode se preparar, porque é hoje que você vai dirigir o culto. Eu nunca tinha dirigido o culto.
Nunca. Eu já tava, acho que já tinha um ano na igreja. E eu nunca tinha dirigido o culto. Eu comecei a tremer, irmãos. Eu comecei a tremer, daí eu sentei e falei, Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo. Nossa, que vergonha, não sei, é muito... as coisas do Senhor, é do Senhor. Não é de qualquer um, é do Senhor. Então você tem que fazer tudo com cuidado, né? E aí ele ajoelhou lá, orou. Aí ele abriu o culto, fez a outra oração. E falou, vou convidar a irmã Rosângela para vir aqui dirigir o culto. E eu fui tão alegre, irmãos, que eu tinha que contar um testemunho naquele dia. E essa foi a minha maneira de contar, sabe? Aí eu vim embora tão regozijada, eu não sei explicar. Não que aquilo era importante, mas é um prazer de você servir o seu Senhor, sabe? Não que você não sirva a Ele quando você, que nem eu falei, quando você está ajudando alguém, ou quando você dá a palavra para alguém, ou quando você liga, ou quando você se preocupa, ou quando você ora. Não é isso. É de você estar na congregação, porque tem uma oração de Salomão que ele fala assim, Pai, quando os peregrinos que estiverem aqui, Pai, vier diante dessa congregação e te pedir socorro, ouça a oração dele. Pai, quando alguém pecar e vier aqui diante dessa congregação e te pedir perdão, Pai, perdoe. Irmãos, então eu me senti ali diante da congregação, servindo a um Deus vivo que tudo pode, que tudo sabe, que nada escapa dos olhos dele, nada, nada. E que mesmo uma oração que a oração que, tem oração que ele não ouve, irmãos. Não que ele não ouça, ele ouve, mas ele não atende. Porque acho que é em Tiago que fala que a gente tem que aprender a orar. Não porque o Senhor não ouve, mas porque a sua oração não foi ouvida pelo jeito. Às vezes alguém fez um mal para você e você fala, Senhor. Apesar que em Salmos tem muito disso, né? Mas como eu falei, Davi estava pedindo para o Senhor tirar a maldade do povo, do coração do povo, da maldade da pessoa, não matar. Porque, irmãos, eu estava conversando com esse irmão querido que eu falei de São Paulo, eu falei para ele assim, eu acredito, e pro meu irmão também, eu acredito que Deus, ele tenha os escolhidos e os chamados. Né? A Bíblia também fala, que muitos são chamados e poucos são escolhidos. Então o escolhido é aquele que o Senhor fala, esse é meu e o inimigo não toca. O chamado é quando ele é chamado pela palavra, ele ouve falar, nossa, que maravilha, meu Deus, eu quero servir esse Deus. Eu quero conhecer, eu quero mais desse Deus. Então esses são os chamados. Então os chamados, eles têm que ter zelo, eles têm que buscar mesmo, buscar do Senhor e pedir, porque ele tem que lutar ele vai ter que lutar pela a sua salvação. Agora o escolhido de Deus, irmão, pode ser um macumbeiro, pode ser um assassino, um estuprador, que quando chegar a hora dele... Você vê Paulo? Como eu falei, Paulo achou que estava fazendo certo, irmãos. Ele achou que ele estava agradando a Deus, matando as pessoas que serviam. Porque assim, naquela época, como Moisés falou, adorai somente a Deus. Aí, os profetas falou de Jesus e tudo, mas acredito que muitas pessoas não leram, ou não quiseram acreditar, ou achou que o Messias vinha
Eu estava vendo o pastor falar hoje, estava falando sobre a soltura de Lula, né, e falando sobre na confiança que o povo estava tendo no Bolsonaro. Ele falou assim, a confiança que a pessoa tem nos homens não pode. Como é que eu vou dizer? Então, foi duro para eles aceitar Jesus. Então, só creram aqueles que foram escolhidos, né? E os pobres, porque assim, os pobres, irmãos, os pobres que eu digo, os pobres que não tinham o que comer, os humildes que não tinham o que comer, eles se achegavam àquelas pessoas que podiam ajudar, e então eles já acreditavam, porque eles estavam necessitados. Mas o que já tinham, que nem o moço, o rico lá que chegou em Jesus e falou, Jesus, eu conheço toda a lei, o que eu posso fazer para ganhar um reino, né? Aí ele falou assim, vende as suas coisas e dá ao pobre. E ele já, ali Jesus o amou, mas sabia que ele não ia fazer aquilo, né? E outro dia eu falo mais, a paz do Senhor, fique com Deus, que minha amiga chegou. Tchau. Que a paz do Senhor seja com todos.